Oi, oi, gente! Reta final, finaleira de ano, o Enem chegando. E aí você já deve estar me perguntando, Dani, o que eu faço com a redação nesse momento? Como é que eu estudo redação nessa finaleira? E é isso que eu vou te mostrar nesse aulão. A gente vai conversar um pouco sobre o que estudar agora nessa reta final para você mandar bem na redação. Na verdade, o que a gente vai pensar aqui agora é uma revisão de alguns elementos para que você consiga lidar bem aí com a sua redação na prova do Enem que está chegando. Para pensar em como estudar a redação agora, é importante também que eu entenda onde é que você está. Tá? Se você praticou redação, fez toda a tarefa de casa aí no decorrer do ano, esse é o momento de olhar para os seus textos, né? Olhar para os seus textos com atenção, entender ali quais foram os aspectos que você acabou se perdendo mais, fazer um panorama aí dos seus textos, entender quais as competências que você acabou perdendo um pouquinho mais, quais foram as que você teve mais dificuldade, entender essa sua trajetória para então, a partir disso, ver o que você precisa revisar. Quais as competências que você precisa revisar, quais os conteúdos que você precisa rever a partir dessa análise. Mas, de qualquer forma, entenda que para você mandar bem na sua redação, você precisa ter muito marcado duas coisas, que vão ser o foco da avaliação da sua redação do Enem, que é a estrutura e as competências de correção. E se você ainda não faz parte desse grupo que eu acabei de falar, dessa galera que estava praticando e no fim, só agora na finaleira, resolveu ver o que é, na verdade, esse texto dissertativo argumentativo no fim das contas, você especialmente vai precisar se segurar nessa estrutura, tá? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura muito fechada, ele tem uma certa artificialidade e todos eles parecem meio iguais. Então, é importante que você veja aí uma estrutura de texto que te deixe tranquilo para conseguir, então, reproduzir isso no dia da prova. E é importante também que vocês se atentem às competências de correção. Por quê? Porque as competências nos mostram a regra do jogo. E em sabendo as regras do jogo, a gente sabe como jogar, né? Por isso que é importante que você conheça ali as 5 competências que vão ser avaliadas na sua prova de redação no Enem. Aqui no canal, eu tenho aula dessas duas coisas, tanto de estrutura, aula de como fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, tanto das competências, eu te mostro lá o que cobra a competência 1, quais são as dicas para ir bem na competência 1, na 2, na 3, na competência 4, na proposta de intervenção, que é a competência 5, tudo isso você tem aula aqui. Então, assim, não viu isso no decorrer do ano, tá naquele segundo grupo, terminando esse aulão, vai maratonar nosso canal, hein? Vai ter que dar uma olhada nessas aulas para entender bem competência e estrutura. Mas aqui, como a gente está nessa lógica de revisão, eu vou passar para vocês um pouco dessa estrutura, vou mostrar para vocês na prática e analisando um texto 1000, todo esse nosso aulão vai ser com base em um texto 1000, para que a gente consiga destrinchar esse texto e veja exatamente por que ele tirou 1000. Nós vamos ver então essa estrutura posta em prática, como é que eu construo uma introdução, como é que eu construo um desenvolvimento, como é que eu construo uma conclusão, e a gente vai ver também algumas dicas para que você consiga subir a sua nota aí em algumas competências, e em especial na competência 2, na competência 4 e na 5, que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse aulão. É importante, então, que você pense que a partir de agora, tudo que a gente vai ver para a redação do Enem, para que você consiga ir bem aí na sua prova, vai se pautar nessas regras do jogo. Estrutura e competências. A partir dessa base, estrutura e competências, que você vai então pensar em como planejar o teu texto. E aí aqui eu já te digo, não existe texto bom sem planejamento. Chegando agora perto do Enem, uma coisa eu preciso te falar. O maior erro que você pode cometer na sua prova é chegar, ver o tema e já começar a escrever. Olhou ali, leu o tema e começa a escrever. Sem planejar o seu texto, sem pré-visualizar o seu texto. É importantíssimo que antes de começar a escrever, você veja o seu texto, faça um esqueleto desse texto. Caso
Caso o contrário, ele vai ser aquele texto que é assim, ó. Talvez você aí nas suas práticas de redação já tenha passado por isso. Sabe aquele texto assim, ó, que você escreve uma linha, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Esse é o texto sem planejamento. Isso no dia da prova do Enem pode te fazer se perder no teu raciocínio, pode te fazer perder tempo, tá? Muitas vezes a gente acha assim, ai, Dani, eu não tenho tempo para fazer o esqueleto, porque daí eu tenho que fazer o esqueleto, depois o rascunho, depois passar assim a limpo. Sim, você vai fazer esse esqueleto porque ele vai te ajudar a ter mais tempo depois. Então, a partir das regras do jogo, sabendo quais são as 5 competências de correção, sabendo como se estruturar um texto dissertativo que eu vou te mostrar aqui, você vai no dia da sua prova planejar o seu texto, fazer um esqueleto do seu texto, que eu já vou te mostrar aqui como fazer. Mas, para conseguir planejar, antes de qualquer coisa, você precisa de uma leitura muito atenta dos textos motivadores e da proposta. Isso é bem importante, lembra disso que eu tô te falando. Dia de prova não é condição normal de temperatura e pressão. Provavelmente a gente vai chegar na prova muito nervoso, muito nervosa, e isso é normal, tá? E aí, parece que a gente lê algumas coisas e a gente não sabe direito o que é aquilo, né? Às vezes parece que a gente não sabe nem nosso nome direito. E aí eu leio lá, por exemplo, registro civil. E talvez, fora da prova, você saiba o que é registro civil, mas aquilo apareceu no tema da redação ali em 2021 e a gente ficou, meu Deus, o que é registro civil, né? A gente fica em dúvida do que é registro civil e isso pode acontecer. Outro exemplo, quando o tema da redação foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A gente olhou lá, chegou na prova e pensou assim, tá, mas ele tá falando do cinema espaço físico ou ele tá falando do cinema filme, arte? Como é que eu vou saber exatamente o que esse enunciado quer? O que eu vou saber o que esse comando quer? Afinal, o que é registro civil? Afinal, o que é invisibilidade? A resposta para todas as suas perguntas estarão nos textos motivadores. Então, atentem-se, leiam muito atentamente tanto o comando, mas também os textos motivadores. Muitas vezes a gente acha que os textos motivadores estão ali só para nos dar dados, para nos dar informações, o que também pode acontecer, a gente pode usar aquelas informações ali também no nosso texto, mas não é só para isso. Antes de qualquer coisa, os textos motivadores estão ali na proposta para traduzir o enunciado, para traduzir o comando. Então sim, muito provavelmente você vai ter dúvida no comando. Tema do Enem de 2018, o que é controle de dados? A gente chegava lá e falava assim, meu Deus, o que é controle de dados? Dos 4 textos motivadores, 3 tinham a palavra algoritmo. Aí eu já sei, tá, controle de dados é o algoritmo. Os textos motivadores vão me ajudar a traduzir esse tema. E é a partir então disso, de saber as regras do jogo, de uma leitura atenta da proposta, e a proposta ela é composta tanto pelo enunciado, tanto pelo comando, quanto pelos textos motivadores, lendo isso tudo com muita tranquilidade, com muita calma e com muita atenção, eu vou planejar o meu texto. E para planejar o meu texto, fazer o esqueleto, o que você vai fazer para fazer esse esqueleto? Você vai precisar pensar em objetivos. Pense que o teu texto, que vai se formar a partir de uma estrutura, e a gente já vai ver que estrutura é essa, o teu texto, ele precisa ter 3 grandes objetivos. Um primeiro objetivo, que é o objetivo do próprio texto. Ou seja, antes de começar o teu esqueleto, já pensa assim, o que tu quer defender com esse texto? Mas de maneira mais ampla, só para te encaminhar, se você vai assim, eu vou trazer um ponto positivo, eu vou trazer um ponto negativo, o que eu vou defender? Então, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu vou dizer que tem que democratizar. Só um encaminhamento para dizer assim, eu vou dizer que precisa democratizar. Invisibilidade e registro civil, eu vou dizer que isso é um problema. É um problema. Só encaminhar um grande objetivo do texto que vai perpassar todos os teus parágrafos. Essa ideia, esse direcionamento, que é mais ou menos dizer assim, olha, esse tema é um problema, ou esse tema precisa mudar. Essa ideia, ela vai precisar aparecer em todos os teus parágrafos, para trazer isso que a gente chama de linearidade para o texto, porque isso vai encaminhar aí o teu desenvolvimento. E aí, depois de pensado esse horizonte aí que você vai trilhar, você precisa pensar em 2 outros objetivos dentro desse objetivo maior, que é o objetivo ou tese
do parágrafo de desenvolvimento 1 e um objetivo outro para o parágrafo de desenvolvimento 2. Ou seja, aqui eu já estou te mostrando que você vai começar o seu texto, antes de começar o rascunho, você já vai pensar assim, o que eu vou falar no primeiro desenvolvimento, o que eu vou falar no segundo desenvolvimento, para defender aquela grande ideia, o que eu vou falar em cada um desses desenvolvimentos, e aí você já vai pensar quais as informações, né? Quais os repertórios que eu vou utilizar para abordar cada um desses elementos, né? Como é que eu vou abordar isso aqui? Quais as informações que eu vou utilizar? Você já define isso antes de começar o rascunho. Isso que eu tô te mostrando aqui é como formar esse esqueleto. Então, antes de começar o rascunho, já define os 2 objetivos do parágrafo, esse grande objetivo do teu texto e quais as informações que você vai usar em cada um dos parágrafos. Lembrando que essas informações, elas podem ser informações tuas ou dos próprios textos motivadores, como eu vou te falar daqui a pouquinho quando a gente conversar da competência 2. A partir desse esqueleto, desse planejamento que nós acabamos de conversar, você vai estruturar o seu texto dissertativo argumentativo. E agora eu vou te mostrar, então, como lidar com essa estrutura e te mostrar que só é possível fazer essa estrutura se o teu esqueleto foi feito, se o teu planejamento foi feito. Lembra aqui, ó, a gente tem uma linha que traça esse nosso texto, que é mais ou menos dizer assim, esse tema é um problema, esse tema é ruim, ou esse tema precisa ser resolvido. Isso vai ter que vir de fundo no meu texto, como no exemplo que a gente vai ler daqui a pouquinho, e você vai perceber como essa ideia de problema, que é o objetivo do texto como um todo, dizer que o tema é um problema, vai perpassar ali todo o texto. Já vamos olhar isso. Mas, para sustentar essa grande ideia, a gente estrutura o texto em 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Lembrando que essa não é a única forma, tá? Existem sim textos com 3 parágrafos de desenvolvimento, mas essa é uma forma muito mais consolidada, tá? Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão tende a ser a forma mais tranquila de fazer, tanto que a gritante maioria dos textos nota máxima são textos com 4 parágrafos com 2 desenvolvimentos. Então, de maneira geral, é essa a estrutura que a gente lida. Então, para lidar com 2 desenvolvimentos, a gente lida com 2 objetivos de parágrafo. E como é que eu vou estruturar esse texto? Vou te falar aqui o que precisa ter e aí a gente já vai para um exemplo de texto, um texto 1000, para ver isso na prática. Vamos lá. Na tua introdução, como o nome já diz, você precisa introduzir as ideias. Essas ideias que precisam ser introduzidas, em boa medida, são o tema e os objetivos. Os objetivos que você já pensou ali no seu planejamento em relação ao tema. E o tema vai precisar ser mencionado aqui na tua introdução. O que eu sugiro? Eu sugiro que já na introdução você coloque todas as palavras do núcleo temático, tá? Todas as palavras, todos os núcleos que compõem a frase temática. Já coloque ali na introdução, porque daí, quando o corretor for começar a ler o teu texto, ele já sabe que você se adequou ao tema, tá? Então, se o tema fala democratização do acesso ao cinema no Brasil, coloca a palavra democratização do acesso, coloca cinema, coloca Brasil já na tua introdução. Se o tema for manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Fala manipulação do comportamento do usuário, fala controle de dados, fala internet. Já usa os termos da proposta na introdução para não ter problema aqui nessa apresentação do tema. E aí você já vai mostrar os 2 objetivos traçados, mas antes disso é legal que você faça um contexto. Esse contexto já pode ser algum repertório que você acha que se relaciona com esse tema apresentado, tá? Então já traga aqui um contexto que já te ajuda a lidar aí com o que você vai apresentar enquanto tema. Já nos teus desenvolvimentos, você vai usar uma mesma estrutura que precisa ter 3 elementos, tá? Você vai ter que mencionar o seu objetivo, sim, aquele mesmo que você traçou aqui na introdução. Lembra que na introdução você traçou 2 objetivos, né? Você vai dizer assim, vou falar disso e disso, tá? Obviamente você não vai usar esse termo, vou falar disso, mas a gente já vai ver no exemplo, tá? Vai estar posto ali que você vai abordar isso e isso. Pega o primeiro objetivo e traz aqui no teu D1. Para
abordar esse objetivo, essa tese, você vai utilizar algum repertório, alguma informação, e essa informação pode ser uma informação de alguma área do conhecimento, pode ser alguma informação do próprio texto motivador, e depois você vai comentar essa informação. Você vai trazer a sua análise que mostra como essa informação se relaciona com o objetivo que você traçou. Então você vai fazer essa relação para voltar para esse objetivo, tá? Como a gente já vai ver na prática. O segundo desenvolvimento vai usar a mesma estrutura, vai usar a mesma forma que o D1, mas abordando o segundo objetivo de parágrafo, abordando uma segunda questão, mas dentro da mesma estrutura. E para finalizar, a nossa conclusão, que vai ali retomar esses aspectos, ou seja, retomar esses dois objetivos e trazer ali a proposta de intervenção que dará para a gente 200 pontos, que é o que vale essa proposta de intervenção. Para a gente ver essa estrutura, então, na prática, eu trouxe para você um texto nota 1000 do Enem 2021 para eu te mostrar esses objetivos que eu tanto tenho falado aqui, como estruturar esse texto e para a gente ver na prática, então, uma introdução, 2 desenvolvimentos e a conclusão elaborado a partir dessa lógica aqui que eu trouxe para vocês. Então, olha só a introdução desse texto nota 1000. Ela diz assim, olha aí, a Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Entretanto, tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil, o que gera a invisibilidade social. Tal invisibilidade provoca inúmeras chagas, como a precarização do trabalho e a exclusão democrática. Olha só o que a gente tem aqui. Primeiro, tá vendo em amarelinho a apresentação do tema? A apresentação exatamente com os termos utilizados ali no comando, invisibilidade, registro civil, os elementos que apareciam, garantia de cidadania, os elementos que apareciam ali de amarelinho nós conseguimos ver. Vejam que tem, logo ali depois de trazer o tema, ele fala assim, ó, tal invisibilidade provoca inúmeras chagas. Lembra que eu falei assim, ó, primeiro coloca o objetivo do texto. Você vai falar bem, você vai falar mal, você vai dizer que é um problema nesse caso. Quando ele fala que é uma chaga, é um problema. Então aqui ele já está direcionando esse caminho. Eu preciso terminar de ler o texto dele e falar assim, tá, esse candidato achava que era um problema. Mas era um problema por quê? Quais são os 2 objetivos de parágrafo que ele vai trazer ali pra gente? Tá ali, ó, de rosinha, a precarização do trabalho. O tema é um problema porque precariza o trabalho, esse é o objetivo do primeiro desenvolvimento, e causa a exclusão democrática ali de verdinho. Exclusão democrática vai ser, então, o objetivo do segundo parágrafo. Para introduzir esse tema, antes disso, ele contextualizou com a Constituição Federal, tá? Então trouxe ali, ó, veja, exatamente como eu falei para vocês. Contextualizou, nesse caso, com a Constituição Federal, trouxe o tema e a partir desse tema pensou em 2 objetivos, em 2 teses para discorrer sobre esse tema. Depois disso, ele vai para o primeiro desenvolvimento, que, como nós vimos, é um desenvolvimento que vai falar sobre as questões de trabalho, né? Que era o que a gente tinha grifado ali em rosinha. E olha como vai ser, então, esse primeiro desenvolvimento. Ele fala assim, diante desse cenário, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à precarização do trabalho laboral. Veja, como eu falei para vocês, ó, a gente começa trazendo de novo o objetivo. Tá vendo que tem rosinha ali de novo? Porque ele vai falar do trabalho. Então, ele está mostrando aqui como que ele vai desenvolver esse parágrafo a partir de um objetivo, que nesse caso é a relação do trabalho. E aí ele segue. Nesse contexto, é indiscutível que a ausência do registro civil primordial, a certidão de nascimento, impossibilita a pessoa de possuir outros documentos necessários para a vivência social, como, por exemplo, a carteira de trabalho. Dessa forma, é afirmativo que tal lacuna incorre na precarização do trabalho, uma vez que inviabiliza a efetivação dos direitos laborais, como férias remuneradas ou, em casos mais extremos, torna o indivíduo vulnerável
vulnerável a trabalhos análogos à escravidão. Em consonância com tal tese, é possível citar a obra Casa Grande em Senzala, do autor Gilberto Freire, na qual ele realiza uma comparação entre o Brasil ordierno e o Brasil colônia, em que o trabalho escravo, ou seja, o ato laboral precarizado, é um instrumento de invisibilidade social. Sendo assim, torna-se evidente a essencialidade dos registros civis na garantia dos direitos trabalhistas para todos os brasileiros, o que, por sua vez, coopera em promover a visibilidade cidadã. Veja, tá vendo ali de amarelinho como a gente tem o tema sendo mencionado de novo? Tá vendo que o tom de que esse tema é problemático, que gera problemas, tá aqui de fundo desse texto, aquele objetivo do texto. Tem ali o tema marcado e a relação do trabalho bem marcada. Tá vendo que o tempo todo esse objetivo, que é a questão laboral, está bem marcada. E aí a gente tem também um repertório, que nesse caso é o Casa Grande e Senzala, mas esse repertório, ele é relacionado, ele é comentado de forma a relacionar o repertório com o objetivo, como a gente já vai dar uma olhada. Ele traz, então, essa relação entre o repertório e o objetivo. A relação do desenvolvimento sempre precisa ser essa, tá? Sempre precisa ser como o meu repertório se relaciona com o objetivo. Como o meu repertório se relaciona com o objetivo. Marca bem essa ideia do objetivo do parágrafo. O segundo parágrafo de desenvolvimento, como a gente viu lá na introdução, vai falar sobre a exclusão da democracia. Tá? Então lembra que a gente grifou lá de verdinho a exclusão democrática, que vai aparecer aqui no segundo desenvolvimento assim, ó. Ademais, é essencial citar a exclusão democrática como uma das principais consequências da falta de registros civis. Nessa perspectiva, é notável que a já citada ausência da certidão de nascimento impede também a realização do título de eleitor, documento necessário para o pleno exercício da democracia brasileira. Sob esse viés, é possível relacionar tal tese ao conceito de polifonia das cidades, desenvolvido pelo teórico Nick Cowdery, no qual ele afirma que a democracia é constituída pela atuação das vozes de todos e, por isso, onde não há voz de alguém, não há democracia. Desse modo, fica evidente que a ausência do registro civil impossibilita a participação política, o que causa o silenciamento da voz daquele pseudo-cidadão brasileiro. Então vejam, ó, de novo de amarelinho, tá vendo como no decorrer do parágrafo os termos do comando aparecem? Invisibilidade, registro civil, cidadania, como esses elementos do tema, mesmo que assim pulverizados no decorrer do texto, como eles aparecem, é importante que eles apareçam, e como a gente tem um foco de parágrafo aqui voltado a um segundo objetivo, que a gente já grifou de verdinho lá na introdução e volta aqui, que é essa exclusão democrática. Temos ali esse conceito de polifonia das cidades, então, que é essa relação de um repertório que foi utilizado, mas é um repertório também comentado aí no decorrer do parágrafo. E para concluir, a gente fecha essa discussão com uma proposta de intervenção, como a gente vai ver agora, mas depois vai destrinchar um pouquinho mais essa proposta, tá? A conclusão dele com a proposta de intervenção diz assim: nota-se, portanto, a necessidade de reverter esse cenário de invisibilidade social. Olha que importante, a necessidade de reverter esse cenário. Lembra do tom negativo no texto inteiro, daquela linha que traça o texto mostrando que é algo negativo? Tá vendo como até aqui no final ela vem, ó? É necessário reverter esse cenário de invisibilidade social causado pela ausência de registro civil. Para tal, é intrínseco que o governo federal, órgão de maior importância do âmbito nacional, implemente mais várias da infância e juventude em locais de alta procura por esses serviços. Tal ação deve ser realizada por meio de a criação de secretarias e ou departamentos responsáveis por pesquisa e controle, a fim de haver um mapeamento de cidades e regiões metropolitanas onde há maiores índices de invisibilidade social, para assim suprir a demanda requerida para o registro civil dos futuros cidadãos. Dessa forma, progressivamente, haverá a garantia de cidadania para todos os brasileiros. Vimos então aqui a estrutura desse parágrafo, mas eu queria falar para vocês também um pouquinho sobre o repertório que ele utilizou, porque eu sei que essa é uma dúvida que muitos de vocês têm.
como utilizar repertório, então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o repertório e aí a gente já começa a falar também das competências de correção do Enem, porque lembra, a base dos nossos estudos para o Enem precisa ser essas duas, estrutura, como nós acabamos de ver, a nossa estrutura é essa aqui, e também o conhecimento das competências de correção, como a competência 2, que avalia os repertórios e que a gente vai falar um pouquinho agora. E a gente já viu que parte dessa estrutura para pensar no nosso texto, e eu sei que é uma coisa que você tem muita dúvida, que fica muito nervoso na hora de pensar, é o repertório que nós vamos utilizar. Então, para começar a falar de repertório, a gente já vai para o segundo elemento aqui da nossa base, que é a competência, as competências de correção. A competência que vai avaliar o repertório que você utiliza é a competência 2, mas ela não vai avaliar só isso. E aí já tem uma coisa importante, a competência 2, ela só vai avaliar o teu repertório se você contemplou o tema e o gênero. Só se você contemplou isso é que ela vai ver o teu repertório. Então, como é que você vai contemplar o tema e o gênero? Fazendo o que eu te falei há pouco para fazer. Para contemplar o gênero, você precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você tiver isso, para o Enem você já contemplou um texto dissertativo argumentativo. Então, seguiu a estrutura que a gente está vendo? Fechou, já contemplou o gênero. E para contemplar o tema, você precisa mencionar todos os núcleos que formam a frase temática. Então, eu já tinha te falado há pouco para, na introdução, colocar ali todos os elementos dessa frase temática, tá? Se você fizer isso, você já contemplou o tema. E aí, contemplando o tema e o gênero, o corretor vai passar a avaliar o teu repertório. O teu repertório, ele pode aparecer em 3 momentos no teu texto: na introdução, no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento. Como aconteceu no texto que a gente leu, né? Ele tinha a Constituição, depois ele tinha o Casagrande e Senzala, depois tinha o conceito de polifonia das cidades, ele tinha ali 3 repertórios, um na introdução e um em cada desenvolvimento. Nesse caso, o que ele usou foram 3 repertórios que a gente chama de repertórios legitimados. E qual que é a diferença desse repertório e por que a gente acaba tendo que usar eles ali no nosso texto? E também, eu preciso o tempo todo usar esse tipo de repertório ou em algum momento eu posso utilizar ali o texto motivador? Vamos ver aqui. A competência 2, então, que avalia esse repertório, ela vai diferenciar 3 tipos de repertório: o de texto motivador, o não legitimado e o legitimado. Os repertórios de texto motivador são autoexplicativos, né? São aqueles repertórios que você utiliza informações dos textos motivadores. Lembrando, você não vai copiar os textos exatamente como eles estão ali, não coloca entre aspas, não coloca citação direta, mas pode utilizar as informações que estão ali, coloca a fonte que está lá no próprio texto motivador e você pode, sem problema nenhum, utilizar a fonte que está ali. Se você utilizar só repertórios de texto motivador, você vai ter na competência 2, se contemplou tema e se contemplou gênero, 120 pontos dos 200 possíveis. Se você tiver repertórios, somente repertórios não legitimados, você vai então ter também 120. O que é um repertório não legitimado? São aquelas informações que a gente sabe que elas acontecem, mas a gente não tem uma fonte que sustente essa ideia. Quer ver? Por exemplo, o fato de que as crianças hoje brincam muito mais de maneira sedentária, como com os videogames, do que de pega-pega e de bola na rua. Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece. É uma verdade? É uma verdade. Mas a gente não tem nenhuma fonte que sustente essa ideia. Então, se eu trouxer essa ideia dessa forma para o meu texto, isso vai ser o que a gente chama de um repertório não legitimado. Nesses casos, a tua competência 2 também vai parar ali nos 120 pontos. Para que você suba aí desses 120 pontos para os 200, é preciso que você traga um repertório legitimado. O que é um repertório legitimado? É um repertório que ele é sustentado por uma área do conhecimento, ou seja, tudo que você aprendeu na escola. Tudo que você aprendeu na escola, sabe? Aquela aula de história, aquela aula de geografia, aquela aula de filosofia, aquela aula de sociologia, aquela aula de química, de biologia. Tudo aquilo que você aprendeu na escola é legitimado. Por quê? Porque história, física, biologia, geografia, tudo isso são áreas do conhecimento. Da mesma forma, você pode lidar com aspectos culturais, tá? Então, músicas, filmes, séries, livros,
tudo isso também vai servir como um repertório legitimado. Da mesma forma como fontes de comunicação, né? Revistas, jornais, mencionando esse veículo de comunicação, né? Então, Folha de São Paulo, Estadão, mencionando esses veículos de comunicação, você também tem uma legitimação desse repertório. Esses são alguns dos repertórios legitimados. E a partir desses repertórios legitimados, vocês podem tirar entre 120 e 200 pontos, com algumas diferenças que eu já vou falar aqui pra vocês. E aí você já deve estar me perguntando, ah tá, Dani, então eu sempre preciso usar repertório legitimado para conseguir subir minha nota na competência 2. Não necessariamente, porque na competência 2 vai ser avaliado no que diz respeito aos repertórios o que tiver no nível mais alto. Ou seja, se você tiver no seu texto um repertório legitimado, pertinente, produtivo, já vou te dizer o que é isso, que vale 200 pontos, e no outro parágrafo você utilizou um repertório de texto motivador que vale 120 pontos, o corretor não vai fazer uma média, tá? Ele não faz média, ele vai contar o do nível mais alto. Então, se tu tiver um no nível 200, um no nível 120, a tua nota vai ser 200. Por que eu tô te falando isso? Para te responder a pergunta de milhões que vocês sempre me fazem. Dani, pode usar repertório de texto motivador? Lembrando, usar parafraseando sem cópia. Sim, pode. A única coisa que você não pode fazer no seu texto, para conseguir uma boa nota na competência 2, é usar somente textos motivadores. Somente textos motivadores, não. Mas usar textos motivadores e em outro momento usar repertório legitimado, tá tudo certo. Isso quer dizer também, como só vai ser avaliado o do nível mais alto, se você colocar um repertório legitimado, você já consegue tirar aí nota máxima na competência 2. Só um já é o suficiente. Por segurança, eu sugiro que se você conseguir, coloca pelo menos 2, tá? Coloca 2, porque se um não deu muito certo, no que diz respeito à pertinência, à produtividade, que eu já vou te explicar o que é, se um não der muito certo, o outro talvez dê, tá? Então, um já é o suficiente. Se quiser tá muito seguro, sair da prova felizão, coloca 2, tá? Que aí você já tem mais uma segurança de que vai conseguir gabaritar aí a competência 2. Mas no fim das contas, o que vai fazer que eu saia então desse 120 e passe para o 200 a partir de um repertório legitimado? A gente já viu, legitimado por uma área do conhecimento, e esse repertório precisa ser pertinente. Se ele for pertinente, ele passa para 160 pontos. O que é um repertório pertinente? É aquele repertório que vai se relacionar com pelo menos um dos elementos do tema. Então deixa eu te falar um exemplo. A formação educacional dos surdos no Brasil. Caramba, é muito difícil pensar num repertório para esse tema, para a formação educacional dos surdos no Brasil. É muito difícil pensar. Mas vem comigo. Educação. Educação já é mais tranquilo, você já pode ter um repertório aí de um educador, de um professor, né, sei lá, um Paulo Freire da vida. Você já consegue utilizar ele como um repertório relacionado a um dos elementos do tema. Se você fez isso, ele já vai ser pertinente. Então aí eu já dou uma dica. Dani, como é que eu estudo? Vou decorar um monte de repertório a essa altura do campeonato com o Enem batendo na porta? Qual que é a dica que eu te dou? Pega eixos temáticos: saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, cidadania, sociedade. Pega eixos temáticos e vê aí, de maneira mais genérica, 2 repertórios para cada um desses eixos. Então, por exemplo, educação. Você pensou ali no Paulo Freire, pensou na Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, tá? 2 repertórios. Se cair a formação educacional dos surdos no Brasil, você puxa esses repertórios e lida com eles ali, tá? Então, pense em repertórios por eixos temáticos, tá? E aí, pense em 2 repertórios para cada um dos eixos aí, e assim, agora, nessa finaleira, você consegue ter uma gama, você consegue ter uma diversidade de repertórios que sejam pertinentes aos diversos temas que podem aparecer. Lembrando que essa pertinência precisa ser a um dos elementos do tema, e aí tá tudo certo. Essa pertinência vai te garantir 160 pontos. Mais para gabaritar, mais para garantir o 200. Além de pertinente, o teu repertório precisa ser produtivo. E aí, a gente já vai fazer um link com a próxima competência, que é a competência 3, tá? Por quê? O que é um repertório que é legitimado, que é pertinente e que é
produtivo. Ele precisa ser produtivo na discussão proposta. Onde é que está a discussão proposta? Sim, eu estava até agora te falando dela, daqueles objetivos que você traçou. Lembra que eu te falei assim, ó, relaciona. Como é que o teu objetivo se relaciona com esse repertório? Criar essa relação vai fazer com que esse repertório seja produtivo e aí você consegue gabaritar a competência 2 e já te ajuda para a competência 3. Estamos falando aqui das regras do jogo, né? A competência 3 vai avaliar a autoria do teu texto. E para o Enem, a autoria são duas coisas: projeto de texto e desenvolvimento das ideias. Projeto de texto, caramba, eu estava te falando disso até agora. Criar o objetivo do D1, o objetivo do D2, cumprir. Isso mostra o planejamento. Eu comecei essa revisão te falando, não tem como escrever um bom texto sem planejar. Então, se tu já fez o que eu te falei para fazer até agora, tu já está cumprindo o projeto de texto. E a competência 3 vai avaliar também o desenvolvimento das tuas ideias. Ou seja, tem relação com aquela produtividade do repertório, porque tem relação do quanto você consegue relacionar o seu repertório com o objetivo do teu parágrafo, como a gente vai ver agora no texto que nós estamos lendo nessa revisão. Olha ali no desenvolvimento 1 que a gente já leu e a gente viu, ó, tá ali sublinhado em azul, que ele utiliza como repertório o Casa Grande Senzala. Casa Grande Senzala, que fala do Brasil colônia, do trabalho escravo, enfim, tá ali o repertório. Mas o objetivo desse parágrafo, lembra que a gente grifou lá de rosinha? O objetivo desse parágrafo é falar das relações trabalhistas que não são consolidadas em função da falta do registro civil. Olha ali, sublinhado em amarelo, esses comentários. Lembra que lá na estrutura eu te falei, coloca o repertório e comenta em favor daquele objetivo. E agora, sabendo as competências, eu sei que isso vai me ajudar na competência 2, porque vai mostrar a produtividade do meu repertório, e na competência 3, porque vai me mostrar esse desenvolvimento das ideias. Olha ali de amarelinho, então, como ele fala, ó. É indiscutível que a ausência do registro civil primordial, que é a certidão de nascimento, impossibilita a pessoa de possuir outros documentos necessários para a vivência social, como a carteira de trabalho. Dessa forma, é afirmativo que tal lacuna incorre na precarização do trabalho, uma vez que inviabiliza a efetivação dos direitos laborais, como férias remuneradas, ou, em casos mais extremos, torna o indivíduo vulnerável a trabalhos análogos à escravidão. Veja que ele relacionou o Gilberto Freire com a questão do trabalho, que é o foco do desenvolvimento dele. Tá vendo que isso aqui que tá sublinhado em amarelinho é um comentário dele, é uma relação que ele cria? Isso aqui é essencial para trazer esse desenvolvimento das ideias. E ali, ó, no segundo desenvolvimento, segue essa lógica, ó. Tá vendo que a gente já viu que o conceito de polifonia da cidade está ali sublinhado em azul, que é o repertório utilizado pelo candidato, mas o foco do parágrafo é a exclusão democrática, né? Como a gente viu que tá grifadinho ali em verde, que é o objetivo do parágrafo, que nós já vimos ali. E veja que para criar essa relação, ele traz ali, ó, o que tá sublinhado em amarelo. Nessa perspectiva, é notável que a já citada ausência da certidão de nascimento impede também a realização do título de eleitor, documento necessário para o pleno exercício da democracia brasileira. Então, como é que ele relaciona o repertório com a questão da democracia? Pelo título de eleitor. Então ele faz um link, ele cria essa relação por meio do comentário. E isso vai fazer com que ele consiga garantir uma melhora ali na competência 3, que é o desenvolvimento dessas ideias, e o projeto de texto, porque ele está relacionando ao objetivo, ao planejamento que ele traçou, e isso também vai trazer essa produtividade para o repertório, que já era um repertório legitimado. Falado então dos repertórios, vamos conversar um pouquinho sobre outra competência. Já falamos da 2, da 3, estamos vendo aqui, como eu já disse para vocês, as regras do jogo. Vamos falar um pouquinho da competência 4, que lida com a coesão do texto. Quando a gente fala de coesão, em boa medida, a gente está falando de conectivos. Então assim, ó, se você ainda não tem uma tabelinha de conectivos para chamar de sua, terminando de ver esse vídeo, vai ali no Google e procura uma tabelinha de conectivos, tá? É importante que você saiba
saiba aí diferentes conectivos para utilizar. Conectivos que mostrem adição, quando você vai adicionar uma ideia, explicação, porque tem aquele momento que você precisa explicar o porquê do seu repertório, e aí você vai trazer um conectivo explicativo. Então é importante que você tenha aí um repertório de conectivos para utilizar no seu texto. Mas a competência 4, ela vai ter uma regrinha que você precisa cumprir para tirar aí uma boa nota. Porque ela vai pedir a presença expressiva de elementos coesivos. Esses elementos coesivos vão ser os conectivos e também vão ser formas de referenciar os mesmos termos. A gente já vai ver isso ali na prática, no texto que a gente está lendo. Mas existe uma regrinha que é o seguinte: no começo do D1, do D2 e na conclusão, é comum que a gente coloque algum conectivo. E para que você tire uma boa nota, é preciso que você tenha no mínimo 2 desses conectivos. Desses que ficam aqui no começo do parágrafo, que iniciam o parágrafo. Tá? E além disso, é importante que você tenha mais um elemento coesivo dentro de cada um dos parágrafos, aqui em todos, na introdução, nos desenvolvimentos e na conclusão. Pensando nesse, no comecinho do parágrafo, o que eu sugiro, tá? Um que quase sempre dá certo, uma sequência que quase sempre dá certo é essa aqui, ó. Começo do D1, diante desse cenário, porque vai puxar a introdução, ademais no D2, porque vai mostrar a adição de mais um argumento, e, portanto, na conclusão, porque vai mostrar a conclusão, o portanto, ele é um conectivo conclusivo e vai mostrar aí a conclusão das suas ideias. Vamos ver aqui no texto que a gente leu o uso de conectivos que ele faz para conseguir aí gabaritar a competência 4 como foi feito. Olha só, esses conectivos que eu te falei que precisam estar no início do parágrafo, e isso é regra, tá? Isso é regra do jogo mesmo. Para tirar 200 na competência 4, precisa ter no mínimo 2 desses. Por segurança, a gente coloca 3, tá? Então, assim, ó, aqui ó, a gente já consegue ver ali grifado de azul, ó. Diante desse cenário, ele usou exatamente os que eu tô te trazendo. Usou ali no primeiro desenvolvimento, diante desse cenário, usou ali no começo do D2 o ademais e usou para iniciar a conclusão o portanto, tá? Então, os 3 conectivos ali que já mostraram essa presença expressiva. Mas eles não podem estar só no início do parágrafo. Para relacionar os períodos, eu também preciso de conectivos que mostrem a ideia que eu tô trazendo. Ali na introdução, vejam, a gente tem uma relação de oposição. Por quê? Porque ele está trazendo a Constituição Federal, que garante algumas coisas, mas está falando que, apesar de garantir, algumas a gente ainda tem problemas, como no caso do registro civil. Então, a gente tem aqui uma relação de oposição que é marcada ali, ó, pelo entretanto. Então, tentem colocar, no mínimo, um conectivo dentro do parágrafo de vocês também, para relacionar um período, como aconteceu ali com o entretanto. Já no desenvolvimento, vejam, ele trouxe ali a afirmação do objetivo e depois fala assim, ó, nesse contexto. Por quê? Porque ele contextualizou e depois vai abrir esse contexto apresentado, então uso nesse contexto. Lá depois, ó, ele tá concluindo a ideia que ele discutiu e para isso ele usa um dessa forma. Depois, ele vai explicar o porquê das relações que ele tá trazendo e utiliza uma vez que. Para comparar, ele utiliza o em concordância. Para fechar o parágrafo, o sendo assim, e uma consequência trazendo o por sua vez. Vejam, como é que eu vou saber quando usar cada um desses conectivos? Repare que nessas tabelinhas de conectivo que você tem, elas lidam como? Tem uma coluna com os significados e uma coluna com os conectivos. Então, assim, quando ele usa o sendo assim, quando ele usa o dessa forma, é porque ele está concluindo uma ideia. Porque esses conectivos vão estar ali na linha da tabelinha que você vai ver, dos conectivos conclusivos. Então, toda vez que você for concluir uma ideia, você coloca um conectivo conclusivo. Toda vez que você for explicar alguma coisa, você vai usar um conectivo explicativo. E por esses sentidos que você vai apresentando, que você vai colocar os conectivos no decorrer do seu texto. E ali no D2, ó, vejam que também de vermelhinho a gente tem o uso desses conectivos, né? Um que mostra essa relação de contextualização de novo, ó, o nessa perspectiva,
perspectiva, que fez o mesmo efeito lá dessa forma que ele utilizou no D1, trouxe aqui o nessa perspectiva, sob esse viés também dessa lógica de explicação, né, a partir do que foi abordado, e depois um por isso e um desse modo que trazem a relação conclusiva. Então, tentem colocar aí no decorrer dos parágrafos de vocês também esses elementos coesivos. Uma dica que eu dou é: peguem aí textos 1000, vocês encontram vários textos 1000 aí na internet, para além desses que eu li, e grifem. Vejam aí os conectivos que são utilizados para que vocês consigam ver a recorrência dessa utilização aí nos textos, que são textos bem avaliados, e aí você consegue também lidar bem no seu texto. Mas não esquece que para mandar bem na competência 4, precisa em especial daqueles conectivos no início de parágrafo, que eu sugiro que você use esses 3, que aí não precisa nem se preocupar tanto em ficar pensando neles. A quinta competência avaliada, então, na redação do Enem é a proposta de intervenção. E 20% da tua nota, então, 200 pontos, vão vir dessa proposta. A primeira coisa que você precisa saber é que a proposta de intervenção é uma proposta de intervenção. Então, não precisa salvar o mundo, não, tá? É só pensar em alguma proposta que consiga minimizar esse problema. E mais importante do que o que você vai propor, no fim das contas, é como você vai fazer isso, tá? A proposta de intervenção, ela tem um foco muito marcado na estrutura. Por isso que é importante que você utilize aí termos, que eu já vou te falar alguns deles, que marquem bem essa estrutura que você está utilizando. Mas vamos lembrar então quais são os elementos que você precisa ter na sua proposta. São 5 os elementos. Cada um deles vai te dar 40 pontos. E a base da tua proposta, você tem que começar a pensar na sua proposta sempre por uma ação. Então você vai perguntar assim para você, tá, frente a esse problema, frente ao que eu desenvolvi, o que deve ser feito? O que fazer para minimizar esse problema? O que fazer para intervir nesse problema? Pensado no que fazer, pensa quem que vai fazer isso, qual a instituição, qual que é o ministério, e pode ser o próprio governo, tá? Não tem problema assim se tá o governo deve, mesmo que seja genérico, lembra, o foco aqui tá muito mais na estrutura de como marcar essa proposta do que necessariamente na qualidade dela. É ruim falar isso, mas na verdade é assim que conta, tá? 40 pontos para cada elemento, se marcou, tá tudo certo. Então, se quiser falar ali o governo, o estado com letra maiúscula, tá tudo certo. Pensou no que fazer, quem faz, para que vai fazer, qual a finalidade, tá? O que se espera com essa ação? E marquem isso com elementos linguísticos que demonstrem finalidade. Então escrevam com a finalidade de, a fim de, marquem essa finalidade para mostrar ali que vocês estão colocando o efeito ou finalidade, é a mesma coisa, tá? Vocês já podem ter visto das duas formas. Além disso, também tem que pensar como que essa proposta vai ser executada, né? Que vai ser o nosso modo ou meio, é a mesma coisa também. E marquem essa ideia de modo também, essa ideia de meio também. Coloquem ali, ó, por meio de tal coisa. Marquem ali esses elementos, mostrando assim, como que essa proposta vai ser efetivada, como a gente já vai ver ali no exemplo da proposta do texto que nós estamos lendo. E por fim, você vai ter que colocar um detalhamento, que é uma das coisas que a gente mais tem dúvida aqui, mas que não é tão difícil assim, tá? O detalhamento, ele vai ser a explicação ou exemplificação de alguns dos outros elementos, ou seja, você pode detalhar a ação, ou seja, explicar ou exemplificar a ação, você pode explicar ou exemplificar o agente, você pode explicar ou exemplificar o efeito, você pode explicar ou exemplificar o modo. Você vai explicar ou exemplificar qualquer um desses outros elementos. E aí eu te sugiro, ó, pensa lá gramaticalmente o que a gente usa para fazer explicações ou exemplificações. A gente coloca ali, né, um aposto, uma oração explicativa, ou seja, entre vírgulas. A minha dica é, coloca o teu detalhamento entre vírgulas. Faz uma explicação ou exemplificação de algum dos termos da proposta entre vírgulas. Isso é um macetinho ali que vai te ajudar a marcar bem o teu detalhamento e não perder esses 40 pontos do detalhamento. Vamos ver então agora no texto que nós estamos lendo a proposta para reconhecer cada um desses elementos nessa proposta que foi aí nota 200, né, que conseguiu os 200 pontos possíveis na competência 5. Olha lá, a conclusão inteira ela diz assim: nota-se, portanto, a necessidade de reverter esse cenário de invisibilidade social causado pela ausência do registro civil.
para tal é intrínseco que o governo federal, tá? Esse governo federal que está aqui em vermelhinho é o meu agente. Quem vai fazer a proposta? O governo federal. Órgão de maior importância no âmbito nacional. Vejam, o que ele está fazendo é explicando o meu agente, explicando a função do meu agente. Tá vendo marcado ali entre vírgulas? Esse verdinho, então, aqui é o nosso detalhamento. Tá? Implemente mais varas da infância e da juventude em locais de alta procura por esses serviços. Isso aqui é a própria ação. O que o governo federal vai fazer? O que deve ser feito? Implementar essas varas, tá? O que está em azul aqui, então, é a nossa ação. Tal ação deve ser realizada por meio da criação de secretarias ou departamentos responsáveis por pesquisa e controle. Olha essa marcação ali, por meio de, tá? Tá mostrando como que vai ser implementada essa ação de criação das varas, né? Como isso vai ser feito ali ao nosso modo. A fim de haver um mapeamento das cidades e regiões metropolitanas onde há maiores índices de invisibilidade social. A fim de, com a finalidade, é o que eu espero. E ainda fechou, só aqui, ó, até o invisibilidade social, eu já tinha os 200 pontos, porque tá vendo? Eu tenho ali 5 cores. Cada uma dessas cores, cada um desses elementos vale 40 pontos, então eu tendo as 5 cores, eu já tenho os 200. Mas ele colocou ainda aqui, ó, mais um detalhamento, porque ele fez um desdobramento, né? Ele explicou e desdobrou ainda mais o efeito. Porque o efeito é haver um mapeamento das cidades e regiões metropolitanas, mas ele desdobrou falando assim, ó, para assim suprir a demanda requerida para o registro civil dos futuros cidadãos. Então ele ainda traz mais um detalhamento. Nesse caso, então, ele trouxe 2 detalhamentos. E você pode utilizar também essa estratégia de fazer 2 detalhamentos, mas um só já te garante os 200 pontos, tá? O que você precisa é conseguir grifar no seu texto exatamente da mesma forma que a gente viu aqui. Pensa, se você conseguir colocar 5 cores ali das 5 coisas diferentes, mostrando o que deve ser feito, quem deve fazer, para que deve fazer, como vai fazer e uma explicação ou exemplificação de algum desses outros 4 elementos, você consegue aí os 200 pontos na competência 5. A única competência que a gente não falou nessa revisão foi a competência 1, que diz respeito à norma padrão, porque assim, ó, nessa finaleira eu consigo falar com a galera daquele primeiro grupo. Lembra que a gente falou ali, tem um grupo de uma galera que está praticando redação já há muito tempo. Você que está nesse grupo, pega todos os teus textos antigos, vê quais foram os probleminhas de norma padrão que mais teve para revisar aqueles conteúdos de gramática. Agora, quem tá no outro grupo, que tá aqui só na finaleira vendo redação, acaba que vai ter que lidar com os conhecimentos gramaticais que já tem. Então, por isso que eu acabei nem entrando muito na competência 1, porque isso vai depender muito da análise dos textos que vocês já fizeram no decorrer desse ano. Mas então, as outras competências, para além da norma padrão, nós vimos todas elas aqui. Por quê? Porque o foco para estudar redação, então, nessa finaleira, na verdade sempre, mas nessa finaleira se intensifica. É sempre a estrutura, que a gente já viu, e as competências que nós passamos aqui, dando dicas para cada uma delas. Agora é hora, então, de você assentar tudo isso que nós falamos. Se for necessário, buscar ali os outros vídeos em que eu te aprofundo essas ideias, para que você consiga, então, ir muito tranquila e muito tranquilo para a tua prova de redação do Enem e certamente com isso garantir aí a vaga no curso e na universidade que você tanto quer. Te agradeço por ter acompanhado essa revisão aqui comigo e te desejo uma ótima prova. Tenho certeza que você vai arrasar no seu texto do Enem. E eu te vejo aí nas nossas próximas conversas, tá bom? Tchau, tchau!